Senhor Jesus, cada um de nós estamos aqui, Senhor, queremos pelo Senhor ser tirados da sonolência qual se encontram, do estágio totalmente degradado ao qual estão. O nome é do Senhor Jesus. Repita comigo, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, manifesta-se através de mim, no nome de Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos. Saudações, meus irmãos. Saudações, meus irmãos. Vocês estão crescendo, gente? Sim ou não? Glória a Deus. Você sentar. Precisamos de crescer. Precisamos de crescer. Olhe para mim. Eu não saio disso. Anos atrás, digo na antiga aliança, neste caso, um dia, a grande demanda, a grande palavra que o Senhor Deus ele trazia era sobre o sofrimento por falta de conhecimento. Não era por causa do pecado, não era por mais nada, falta de conhecimento. Eu não sei se você está hoje totalmente abalizado quanto a isso, mas nós estamos já na condição que nós estamos por algum motivo. Cada um está aqui hoje. Se pudesse me perguntar por que eu estou frio, por que eu estou morno, por que eu me encontro muito apagado, por que eu me encontro até morto espiritualmente, por que eu me encontro cheio de raiva, por que eu me encontro cheio de tudo isso que é mal neste momento dentro de mim. Deixa-me te dizer, isso não veio parar dentro de si do nada, do dia para a noite. Alguma coisa fez com que isso entrasse dentro do seu coração. Alguma coisa. Alguma coisa está até a manter isso dentro de si até este momento. E até no dia em que você não descubra isso, você continuará sendo completamente cheio, ardendo de tudo que está dentro do seu ser. Até o momento que eu estou a falar. E a única coisa que você vai poder pedir é, se eu soubesse o que é isso, se eu soubesse o que está me fazer eu me tornar o homem e a mulher que eu sou neste momento, e você pudesse agir em cima disso, e você vê, a única coisa que está te faltar é entendimento, a compreensão de você poder saber o que está se passando dentro do seu ser. E a grande coisa que eu falo é que eu preciso pedir-vos, como sempre tenho pedido a Deus, Deus faça-nos um milagre. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a palavra da salvação não está longe de si, não está longe de nós. Está bem perto de nós, nossa boca e nossos corações. Mas agora a questão que nós fazemos é a mesma que Isaías fez. Por que não manifestou-se o braço forte do Senhor? Se a palavra está perto, na nossa boca, no nosso coração. Isaías pergunta, a quem manifestou-se o braço forte do Senhor? A quem manifestou-se esse poder gigante? Lá temos a resposta, diz a minha Bíblia, Isaías pergunta quem é que creu. A questão lá era, quem creu? Naquilo que nós falamos, quer dizer, que estava na boca, estava nos corações, mas não foi crido. O apóstolo Paulo chegou inclusive a questionar, por que até agora Israel não está salvo? Por que até neste momento temos muitos que conhecem a palavra, mas não estão salvos até este momento? Diz a Bíblia, Paulo até questiona-se, será que eles não ouviram? Será que você, homem, mulher que está hoje diante aqui hoje na igreja, você nunca ouviu a palavra do Senhor Deus? Não conhece a palavra de salvação? Aquela que a Bíblia diz que é poderosa para salvar o homem. A palavra que a Bíblia diz que é poderosa para limpar o homem. A palavra que a Bíblia diz que quando o homem a tem, ele está habilitado para fazer toda boa obra. Você já tinha ouvido? E a questão é essa que fica neste momento. Por que até agora não está a acontecer nada? O apóstolo Paulo questionou, será que não ouviram? Paulo diz, de certo, sua voz ouviu-se ecoar por todo o mundo. Mas o problema é este, ela não foi acolhida com fé pelas pessoas que a ouviam. A mesma palavra que está em todo mundo, que é poderosa para nos salvar, para nos libertar de nós próprios, nos transformar no novo ser, está bem na nossa boca. Está bem no seu coração neste mundo. Você conhece a palavra da salvação. O que a Bíblia está a dizer é, apenas não está sendo acolhida com fé a palavra. Ela não está sendo hoje acariciada. O apóstolo Tiago diz, acolhei cuidadosamente
a palavra em vós. Acolham essa palavra, humildemente. Acolham essa palavra. Ela é poderosa para poder vos salvar. Ela é extremamente poderosa. E nessa noite, eu quero poder mergulhar convosco, pois é algo que eu quero começar hoje e poder terminar num outro dia. Muitas das pessoas quando vêm à igreja, e não estamos crescendo. Eu falei sobre crescimento espiritual aqui no domingo agora. Crescemos na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de crescer. E é uma coisa que eu aprendi esses dias, quando nós comecemos. Eu quero vos ver a crescer. Nisso que eu falei no domingo, não quero vir aqui falar de um assunto que está abaixo daquilo que eu falei. Mas quero progressivamente crescer. Quero progressivamente andar convosco. Agora, vocês têm me ouvido, eu não tenho falado bastante sobre o novo nascimento, porque precisamos de, como Paulo disse, ir para outras coisas. Se tivermos tempo, vamos voltar a tratar sobre isso. Mas precisamos de vos ver a crescer, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero trabalhar sobre, inclusive, algo que eu acredito ser o motivo de não estarmos a ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, meus irmãos. Amém. Eu quero falar sobre a nossa expectativa sobre vocês. Neste caso, a minha expectativa sobre vocês. Coloquei como tema a nossa expectativa, incluindo a casa de oração. Somente a casa de oração e eu. Nossa, minha expectativa e a expectativa da casa de oração. Vamos ler a Bíblia, capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 13. Diz a Bíblia: nós, porém, não nos gloriamos além da medida. Nós, coloca aí, eu que estou a falar e a casa de oração. Nós, eu que estou a falar e a casa de oração, não nos gloriaremos além da medida, mas nos limites da esfera da atuação que Deus nos designou e que chega até vós. Atenção, eu só vou me gloriar naquilo que acontecer até vocês. Versículo 14. Porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós por meio do Evangelho de Cristo. Não nos gloriaremos além da medida no trabalho dos outros. Pelo contrário, temos a esperança de que, à medida em que cresce a vossa fé, também o nosso trabalho cresça muito entre vós, de acordo com a nossa esfera de atuação, para anunciar o Evangelho nos lugares além de vós, e não em campo de atuação de outro, para não nos gloriarmos no que já está pronto. Amém, meus irmãos? Veja os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus. Senhor, peço-te que o Senhor nesta mesma noite age poderosamente sobre as nossas vidas. Nossa expectativa, minha e da casa de oração, sobre cada homem e mulher que está aqui neste lugar a ouvir. Nós aprendemos, Senhor Jesus, que não é o que nós esperamos que o Senhor faça que mudará também a nossa vida, mas é o que nós temos que fazer. É o que o Senhor espera com que nós venhamos fazer. Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Olhem para mim. Se você puder reparar na Bíblia, eu já preguei sobre este assunto aqui na igreja. A coisa que importa não é o que você espera com que Deus faça. Muitas vezes, eu já me fiz uma questão um dia. Disse que Deus é onisciente. Não é verdade, meus irmãos? Ele sabe todas as coisas. A minha questão é, por que nós temos que orar se Deus sabe todas as coisas? Por que eu preciso de ainda ir orar, dobrar os joelhos, se Deus sabe de tudo? Ele sabe até das coisas que estão a acontecer comigo. Ele sabe, inclusive, que eu estou a ter um certo problema. Por que eu tenho que ir orar? Eu encontrei a resposta. Primeiro, é a minha demonstração de que eu creio. Eu oro porque eu creio. Eu acredito. É uma demonstração de fé. Eu realmente estou a mostrar para Deus que mesmo que Ele saiba, eu sei que Ele sabe do que eu estou a passar neste momento, mas eu oro porque acredito. Estou a demonstrar a minha fé. E nisso eu falo sobre aquilo que Deus espera que nós façamos. Deus espera que nós façamos algo. Não é todo momento nós estarmos à espera
com que algo possa acontecer. Pegue na Bíblia. Você vai perceber que a maior parte dos milagres e das manifestações que houveram no passado, no dia do nosso Senhor Jesus, homens tiveram que ter iniciativas próprias. Homens tiveram que ser guiados pela fé para irem e acionarem o poder de Deus para poder agir sobre a vida deles. Eles tiveram que agir a sua fé. Temos muitos exemplos no decorrer do tempo. Pega o exemplo do cego de Jericó. Pega o exemplo do paralítico de Cafarnaum. Pega o exemplo da mulher que sofria de hemorragia. Há de perceber que esses exemplos apontam para pessoas que fizeram algo. E é que eu não digo, qual é a expectativa que Jesus Cristo tinha nos seus dias? Com que os homens, ao olharem para ele, vissem, agissem naquilo que eles realmente acreditavam. Ao olharem para Jesus. Nessa noite, eu não quero falar exatamente daquela que é a expectativa apenas de que Deus tem, Jesus tem, mas a minha expectativa, eu como evangelista. Eu espero com que cada homem que está aqui nesse lugar faça algo. Mas antes com que eu avance para aí, eu vou até começar por fazer uma questão para si. Você realmente tem recebido algo aqui na igreja quando vem? Se disser que sim, ter recebido algo, eu tenho uma palavra para poder dizer que começa sendo a minha expectativa sobre vocês antes com que eu avance. Se você, ao vir à igreja, você tem recebido algo, você aprendeu algo, você realmente tem visto algo acontecer, escute-me. O que aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, tudo isso praticai. Tudo isso praticai. O que ouvistes, o que recebestes, tudo isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Deus estará convosco. Não no sentido de que, vamos lá, quantas pessoas acreditam que eles querem que Deus esteja com eles? Como é que você acredita que Deus vai estar consigo? A minha Bíblia me dá uma grande orientação de única maneira que eu tenho Deus estar com Jesus e Jesus estar em mim. Diz a minha Bíblia, a observar as palavras dele. A eu observar, obedecer tudo quanto ele me tem ensinado. Em João 15. Permaneçam em mim, minhas palavras em vós. E o que vai acontecer, tudo que vocês forem a pedir-me, eu vos darei. E aqui o apóstolo Paulo, sendo eu que estou a dizer nessa noite, vos digo, tudo que vocês aprenderam, tudo que receberam, tudo que até vistes em mim, praticai. E Deus estará convosco. O apóstolo João, ele falou uma palavra bastante importante, antes que eu avance, meu amado irmão. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Nós queremos estar com Deus, mas este é o grande caminho. A observância, a obediência do que nós estamos a aprender. A Bíblia diz no livro de Tiago que existe uma maneira de um homem viver no engano. A maneira que o homem tem de viver no engano é nunca praticar o que ele está a aprender. Ele está a viver no engano. Basta viver e nunca colocar em prática nada do que você não tem nem sequer uma semana que diz eu coloquei em prática uma palavra, uma coisa. Minha Bíblia te diz que você está a cair no engano, ou está no engano. Tiago 1, versículo 22 a 24. Basta que você não obedeça. Desde que você não esteja a seguir as orientações bíblicas, você está naquele momento no engano. O apóstolo o João Batista diz, quem pratica, ele está a vir para a luz. Para dizer que se você não pratica, você não está a vir na luz. Você permanece onde você está. Você apenas ouviu. Você apenas está a ver a luz. Uma coisa é ver a luz, uma coisa é ir para a luz. O grande profeta João Batista diz, quem pratica é quem vem para a luz. Ele está a caminho da luz. E nós estamos a dizer que os homens estão à procura de luz, querem Jesus, querem ser salvos, querem ver a manifestação divina. Como eu ia de ver essa manifestação se eu não vou para a luz? A luz está ali agora à minha frente. Diz a Bíblia, é quem pratica, é quem está a seguir as orientações. Eu tenho uma grande expectativa sobre vocês, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não como homem. Paulo descrevia, neste versículo que nós lemos agora, do versículo 14, 13 até 16, ele descrevia a grande expectativa que ele tinha. Quem não sabia, o capítulo 10 de 2 Coríntios é uma defesa apostólica. Paulo é de muitos dos homens que dizia o seguinte, eu não quero vos
cobrar muitas coisas. Para no dia em que eu quiser pedir uma coisa muito importante, vocês dizerem o seguinte: já nos pedistes muitas coisas até aqui. Paulo era um dos homens que até decidiu trabalhar. Ele diz: para não vos sobrecarregar, eu decidi trabalhar. Paulo começou a trabalhar. Mas ele dizia, o objetivo de Paulo, quando você lê o livro, o capítulo 10 de Coríntios, você percebe, ele não queria com que pedisse todo instante. E quando chegasse no dia em que ele pedir uma coisa, até dizer o seguinte: você nos pediu muita coisa até aqui. Por isso ele se limitava. Você vê isso nas cartas dele, capítulo 9, inclusive, de Coríntios, até ele fala também sobre isso, que olha, eu não quero vos pesar. Mas ele estava a reservar um momento, um instante. E ele chega a dizer mais: nós não nos orgulhamos, não vamos nos orgulhar além daquilo que nós não fizemos. O que nós não estamos a ver em vocês, nunca vamos nos orgulhar. Só nos vamos orgulhar se tivermos visto algo em vocês que foi fruto do nosso trabalho. Eu trabalhando, Paulo diz isso. Sendo o meu trabalho, é aí onde eu vou me orgulhar. Se eu não for a ver nenhum fruto em vós, que seja fruto do meu trabalho, não vou me orgulhar. E Paulo fala sobre isso. Eu quero apenas me alegrar, me orgulhar, se tiver sido alguma coisa que eu fiz pelo meu ministério. Paulo continua dizendo que, olha, não é que eu quero ir além do limite que está em nosso meio. Eu tenho limites, como o apóstolo Paulo diz. Mas eu não quero passar o limite. Mas há uma coisa que eu preciso agora poder dizer: minha expectativa sobre vocês. Eu tenho uma grande expectativa sobre vocês. Paulo tinha expectativa sobre as igrejas a qual ele passava. Mas ele guardava aquilo no coração dele por bastante tempo. Mas Paulo diz mais, inclusive: não é que eu tenho domínio ou controle de vossa fé. Quando ele diz: eu quero algo de vocês. Não é que eu quero vos comandar, eu quero vos tornar manequinhos. Não é isso que eu quero. Você pode ver isso em 2 Coríntios 1, 24. Paulo diz: não é que eu tenho domínio ou controle de vossa fé, mas eu preciso vos dizer qual é a minha expectativa sobre vocês. E igual a Paulo, eu inclusive tenho sim uma expectativa sobre todos vocês. Uma expectativa que, se eu pudesse fazer um pedido hoje, ninguém que está aqui nesse lugar poderia dizer o seguinte: nos pedistes muitas coisas, dizendo até agora. Eu perguntaria: quantas coisas eu te pedi? Quantas coisas eu exigi? Em quantos momentos eu já me orgulhei de algo que foi feito em vós? Inclusive, vocês sabem, não coloco a minha mão no fogo, inclusive no novo nascimento de maior parte de vocês, não porque eu duvido, mas por vossa própria consciência. Mas agora, qual a expectativa? Paulo, ele faz pedidos. Eu quero que vocês cresçam, mas esse crescimento tem que resultar em nós termos uma atuação mais forte. E se for necessário, vocês nos representarem, serem nossos representantes, serem modelo para nós, serem exemplo para as nossas próprias vidas. E na verdade, esta é a minha expectativa sobre todos vocês, meus irmãos, que sejam um exemplo, que sejam inclusive uma representação de Deus, e de modo que esta igreja, vocês como povo, tenham um comportamento, uma vida de fé, de dedicação tão visível, não uma vida escondida. Ainda hoje alguém me escrevia sobre, mas Jesus falou sobre crescer, conhecer a Deus. A forma de orar muda. Ela me perguntou o que significava. Era mudar a forma de orar? Ela fez essa questão e eu respondia para ela. Ela me dizia: eu tenho que confessar algo. Eu ainda não sei demonstrar isso de forma nítida, de forma viva. Eu digo: pois bem, está aí. O motivo pelo qual eu peguei a mensagem de domingo agora, Conhecer a Deus, parte 2, é para trazer resposta do que eu realmente quero que vocês cheguem no conhecimento. Seja algo demonstrável, algo que seja manifesto fisicamente, se for necessário. Essa é a expectativa, é que vocês, minha igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam um exemplo para aqueles que ainda não são. Aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não são de Deus, de modo que no tempo oportuno se convertam. Titos 2. De modo que em tempo oportuno eles venham a se converter, eles venham, mas analisando o seu proceder. Eu quero poder mergulhar convosco nessa noite sobre
uma igreja, a qual eu chamo de igreja modelo, que o apóstolo Paulo gostava. Paulo gostava de muitas igrejas, eu vou falar de uma delas na próxima sessão, na parte 2. Vou falar disso. Mas eu quero falar hoje sobre a igreja que abrilhantava os olhos de Paulo. De tanto que ela enchia Paulo das expectativas que Paulo tinha. Ela supria todas as expectativas que Paulo tinha. Todas elas. Eu chamo a igreja modelo. A igreja, e se você puder reparar, você que não sabia disso, as igrejas que Paulo manda as cartas não eram igrejas volumosas. Eram lugares pequenos. Mas que mesmo assim ele não parava de dizer e de esperar algo que eles pudessem fazer. Vamos comigo no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, por favor. Esta é a igreja modelo, a igreja brilhantada, Tessalonicenses. Jesus esperava algo dos apóstolos. Aleluia, meus irmãos. Ele esperava com que os homens crescem, acreditassem mais nele. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 mesmo, versículo 2. Leia comigo. Sempre agradecemos a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações. Diante de Deus, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante. Fé atuante é uma fé viva, uma fé demonstrável. Constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, com atribuição e com absoluta convicção. Sabeis muito bem de como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Versículo 6. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Desta forma, tendo-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Veja o versículo 8, é muito vibrante o versículo 8. Pois, a partir de vós, ou por vossa causa, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia, na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, ao ponto de que não precisamos mais falar sobre isso, porque eles mesmos já anunciam de que de que maneira fomos recebidos entre vós, e da forma que vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia, meus irmãos. Paulo fala sobre eles tornaram-se imitadores. Agora olhe para mim. Os Tessalonicenses foram responsáveis na Macedônia e na Acaia ter chegado a mensagem, o Evangelho. Quem abriu portas não foi Paulo, quem abriu portas não foi nenhum apóstolo. A demonstração, a vida de fé da igreja fez com que outros lugares recebessem a palavra. As pessoas admiram em todos os lugares quando vos veem. Eles dizem, não é possível. Eles são um grande exemplo. E Paulo diz, nós não precisamos agora de falar mais nada, porque está tudo dito. As pessoas quando olham, as pessoas quando os lugares, quando os homens dos lugares em que vocês vivem, os vossos vizinhos, eles olham de como vocês se converteram, largaram os ídolos, largaram tudo que vocês faziam e entregaram-se por vossa causa, por causa de vossa dedicação e entrega ao Senhor. Eles também abriram-nos portas para nós podermos pregar. Agora, você lembra do que o apóstolo Paulo, do que nós lemos agora no versículo 16 de 2 Coríntios 10, que nós lemos inicialmente, o texto em referência? Paulo diz no versículo 16, versículo 15, diz o seguinte: para que uma vez a vossa fé cresça, a nossa atuação também aumenta entre vós. Versículo 16. Para que nos seja permitido levar o Evangelho a outros lugares além de vós. Queremos pregar nos outros lugares para outras pessoas. Mas à medida em que a vossa fé cresce, à medida em que vocês crescem,
Nossa expectativa sobre vocês. Tornaram-se imitadores nossos e de Jesus Cristo de Nazaré. A partir de vós, a palavra foi ouvida na Macedônia e na Acaia. Foi recebida, a palavra foi ouvida lá. Em todos os lugares em que nós passamos agora, eles só nos aplaudem porque eles observam o vosso caráter. Observam a vossa forma de viver. Observam aquilo que vocês se tornaram. E nós não precisamos de ter muitas palavras. Eles só dizem, diga-nos. Nós ouvimos falar, nós já vimos. Conhecemos um colega, um funcionário daqui, que ele afirma que ele... Vocês lá na igreja, ele frequenta lá a igreja, ele ouve a palavra lá, ele já nos contou tudo. Agora, não precisa de dar muitas voltas. Apresente-nos Jesus Cristo. Dê-nos esse Jesus. Este mesmo, nos dê Ele. Conhecemos o caráter desse pai, dessa mãe. Conhecemos o caráter dessa mulher. A nossa expectativa. Quando os primeiros missionários, chamados moravianos, foram para uma missão nas Índias, a história fala que quando eles chegaram lá, evangelizavam negros. E quando eles evangelizavam negros, diziam assim, estamos aqui para vos servir. Estamos aqui para vos servir. Os negros que eram escravos riram. Sabe por que eles riram? Por quê? Porque na altura, vocês sabem disso, havia muita escravatura. E nenhum branco seria escravo do negro. Os negros riram porque diziam, poxa, como é possível? Vocês são brancos, dizem que querem servir a nós. Porque eles iam lá trazendo uma mensagem, dizendo que nós queremos vos servir. Porque eles estavam lá em grilhões, era obrigatório estarem lá os negros. Mas esses brancos moravianos estavam lá a evangelizar, disseram que nós queremos vos servir. Os homens riram por causa do racismo que havia lá na altura. E ficaram impressionados em ver que brancos os serviam. Brancos seriam seus servos. E aquilo tornou-se algo espantoso. Como esses brancos querem nos servir a nós? Exemplares. Enquanto alguns brancos na altura tornavam-se motivo para escarnecer a mensagem do Evangelho que Jesus Cristo pregou, haviam aqueles que tornavam-se exemplos. Exemplos. Tornavam-se representantes. E aqueles negros foram se convertendo. Converteram-se. E agora eu pergunto assim, que Deus não estamos à procura se nós não queremos obedecer a palavra? O Deus, o que recebestes, o que ouvistes, o que vistes, isso praticai. Tudo isso praticai. E o Deus da paz estará convosco se praticarem, se viverem essas coisas. Eu gostaria com que os de fora vejam que nada é por força aqui dentro da igreja. Nada é por força ou por violência, mas tudo é feito de coração e pureza. Tudo é feito de todo ser, de todo o coração. Você imaginou? O mundo atualmente, a forma de evangelizar o mundo, não é necessariamente nós estarmos lá com ternos e gravatas. O mundo precisa de exemplos. Esses nossos lares estão muito escafiados, estão todos acabados. Não é necessário só orar, não é necessário só orar. É preciso colocar em prática o que você está a aprender. Coloque em prática. Coloque em prática o que você está a aprender. Ele diz que precisa. Se você for para lá querer ganhar, por exemplo, aquela casa, aquela família, aquele teu marido ou esposa com muito malabarismo, sei lá o que for, ele só vai te olhar e dizer, poxa, é tudo que eu ouço, tudo que é religioso, palavras só. Nunca vejo práticas. Nunca vejo mudança. Nunca vejo demonstração do amor em pessoa, vivo. Uma demonstração viva de amor. Se Jesus agora pudesse dizer, como assim disse aos discípulos, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele disse isso em que capítulo? Em capítulo 5. Capítulo 7, isso aqui é, capítulo 7 de Mateus. A questão que eu faço é, estavam preparados aqueles homens quando ele falou essa palavra? Estavam preparados? Não estavam preparados. Eram homens ainda pequeninos. Eram homens que ainda não tinham muito conhecimento. Ainda nem haviam chegado no capítulo 16, não haviam chegado... Havia muita coisa que faltava naqueles homens. Não tinha nem o Espírito Santo. Mas disse o seguinte,
Você já tem luz. Brilha a vossa luz. Como é possível? Como é possível? Ele está a pedir para brilhar a minha luz. Eu não tenho nenhuma luz pelo que eu estou a olhar agora. Só um encontro com Jesus, você já tem uma luz. Só por estar aqui nessa noite, sentado aqui, já tem uma luz. Você já carrega uma luz. Só por estar aqui hoje a ouvir, ter participado dessa oração, há uma luz em ti. Existe isso agora em ti. Mas essa é a nossa expectativa. Que vocês demonstrem. Que vocês realmente mostrem isso. Que a vossa luz tenha-se viva. A nossa expectativa. Aleluia, meus irmãos. Uma das grandes expectativas que nós temos, vocês já sabem quando eu falo de nós, é que vocês vivam e resistam pela fé, nos orgulhem. Jesus, hoje, eu tenho a certeza que a palavra dele está na nossa boca, está nos nossos corações. A salvação, ela é conhecida, a palavra. Jesus só está à espera com que alguém lhe orgulhe aqui na terra. Viva, obedeça, pegue aquilo o que muita gente não está a fazer hoje, é pegar os ensinamentos de Jesus Cristo e colocá-los em prática. Muita gente não está a fazer isso, porque não está a saber a glória de Deus sobre a vida deles. Eles não estão a alegrar ao Senhor Jesus no seu coração. Eles não são bons representantes, mas da minha volta eles querem ver o agir de Deus sobre as suas próprias vidas. Mas a palavra está aqui para você obedecê-la. Obedeça, você terá vida. Obedeça, você será curado. Obedeça, você será liberto. Obedeça, você necessariamente será alguém que estará em nome do reino do Espírito. Estando no nome do reino do Espírito, você não poderá dizer que eu estou a padecer nas mãos do maligno. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Diz a minha Bíblia que aqueles todos que estão em Deus, aqueles que o Senhor Deus os ama, Deus os tem reservado e o maligno não lhes pode tocar. Não pode mais lhes tocar. Quer dizer, pertencer à família de Deus significa eu ter a marca, eu ter o selo divino sobre mim. Eu ter o selo celestial sobre a minha vida. Aleluia, meus irmãos. Ter isso em mim, ter isso dentro do meu ser. Resistam. Vivam pela fé, sabendo que os irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5:9. Não joguem fora a vossa fé. Ela é preciosa para nós. Para quem? Para mim. A vossa fé é preciosa até para mim. Diz Paulo, não joguem fora a vossa fé, pois ela é preciosa para nós e também para os de fora. Também para aqueles que não pertencem a Cristo. Em livro de Hebreus, capítulo 10, 35 a 37, Paulo fala sobre isso. A vossa fé é muito preciosa, tanto para nós e como para os de fora. É muito preciosa a vossa fé. Isso significa, não parem de crer, não parem de orar, não parem de buscar a Deus, assim como desde o início. Não mudem. Não parem de dedicar a vossa vida ao Criador. Mas isso não é uma coisa, é o que Paulo diz, não quero me aproveitar de vocês. Isto, na verdade, quando eu falo de minha expectativa, não é algo que eu ganho. O meu ganhar é alegria, mas na verdade, a grande satisfação é vossa, porque é em vocês que será vista a glória de Deus. Aleluia, meus irmãos. É sobre vocês que será vista a glória de Deus. Paulo fala para os Tessalonicenses, que nós lemos há pouco tempo, vocês acolheram a palavra mesmo em meio à tribulação. Que grande motivação são vocês. Mesmo em meio à tribulação, vocês receberam a palavra. Vocês deviam ter fugido. Quando receberam a palavra e veio a tribulação, vocês terão ido embora. Mas Paulo diz, eu oro, agradeço a Deus por todos vocês. Porque mesmo no momento que vocês receberam a palavra, era muito difícil. Um momento muito complicado. Mas vocês conseguiram receber a palavra mesmo em meio à tribulação e não pararam. Continuaram lutando, continuaram batalhando pela fé. Assim como um pai, eu falo agora em nome de Deus, assim como um pai, ele observa para o filho, quando ele dá os seus primeiros passos, ele corre, ele avança na vida. Deus do céu, quando ele observa-nos, ele tem uma expectativa.
Movam-se, meus filhos. Movam-se. Movam-se. Vivam pela fé. Tragam-me orgulho. Diz a minha Bíblia que Deus não se envergonhava de dizer que eu sou Deus desses homens, alguns deles do passado. Deus disse, eu não me envergonho. Deus não se envergonha deles, porque eles o representaram. Eles realmente fizeram algo que o próprio Deus no céu disse que não. Esse é meu filho. Esses são meus. São um grande exemplo. Esse é o justo que a Bíblia fala que nunca está desamparado. Esse é o justo. Que nunca vive desamparado. Esse é o justo. Vocês estão me compreendendo, gente? Sim ou não? Sim. Estou perdido hoje? Não. Glória a Deus. Ou estão a zangar comigo? É o meu primeiro pedido. Vivam pela fé. Sejam um exemplo de obediência, de observância disso. É por isso que eu falo até quando estou com os evangelhos. Sabe que há coisas muito admiráveis quando eu vejo. São extremamente graciosos aos meus olhos de ver. Ver. Algo gracioso. A fé num homem, numa mulher, é algo que você, quando for a ver, você fica maravilhado. Nos orgulhem. Olhe para a mulher de Lucas 18. A Bíblia diz que ela é um exemplo de resistência. Olhe para aquela mulher. Olhe inclusive para a mulher, aquela pobre, que deu a sua oferta. Aquela última moeda, aquelas últimas moedas que ele tinha. O que Jesus Cristo disse? Aonde se pregar o evangelho, será falado dessa mulher aqui. Ela entrou no rol dos heróis da fé. Será pregado, será falado algo sobre ela. Algo será dito. Porque ela mostrou uma fidelidade e sinceridade que não estava a ver aqui na terra. E é uma coisa que eu quero te chocar te dizendo nessa noite. Você sabia que no reino do Espírito existem as criações de Deus? Mas quando a Bíblia diz, Deus diz assim, eu achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração. É como se em toda a terra ele não visse mais ninguém, só visse apenas Davi. E os outros fossem apenas criaturas. E apenas servo, só fosse um. Encontrasse um coração. É como se todos desaparecessem, fossem abduzidos naquele instante. A importância de nós representarmos o reino de Deus. Aleluia, meus irmãos. Eu tenho um motivo pelo qual eu falo que vocês devem nos inspirar. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Eu vou ler para vocês. O apóstolo Pedro, ele fala o motivo pelo qual eu falo hoje sobre nos inspirarem. Ele diz o seguinte: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em glória, louvor e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Para que quando vocês forem a ser provados, quando verem aquelas situações complicadas, nos inspirem. Para que quando vocês forem a ser testados e aprovados, isso redunde em glória. Quando vocês forem a passar no teste, representando-nos, representando o reino. Aleluia, meus irmãos. Eu me recordo quando eu ainda estava na minha igreja, onde tomei a testemunha disso. Eu evangelizava, eu falava, as pessoas, eu perguntava, você sabe de que igreja eu sou? As pessoas não faziam nem ideia de que igreja eu era. Quando eu dizia, eu sou de tal igreja, as pessoas diziam, não é possível. Eu dizia, é verdade. Todo o meu conhecimento, tudo que você está vendo aqui, agora você está a admirar, é de lá, eu sou de lá. E as pessoas tinham que começar a mudar a forma deles de olhar a minha igreja na altura. Tinham que começar a mudar. Porque tem alguém que representa. Alguém que tornou-se modelo. Que eles pensavam que todo mundo era coisa mal. Não, existem milhares de mim. Maiores até que a minha pessoa. Excelentes. Não despreze. Alguns foram mudando a mentalidade. Eles viam algo que era de inspirar. Eu só terminar. Nos inspirem, igreja. Nos inspirem.
Paulo diz aos Tessalonicenses, a ler em casa todo o livro de 1 Tessalonicenses, Paulo diz mais, por isso, irmãos, em nossa necessidade e tribulação, ficamos animados só quando nos lembramos da vossa fé. Basta eu estar em problema, Paulo está a dizer, eu sou um apóstolo. Basta ter problemas da minha vida, na minha caminhada, tribulações, eu fico animado só de lembrar de vossa fé. Eu lembro de vocês são minha inspiração. Eu me recordo. Eu digo, poxa, tem um povo que vive pela fé. E quando há problemas, este é o quadro do apóstolo. Eu tenho uma igreja, um povo que me inspira. Eles me dão força, mesmo à distância. Paulo termina dizendo, lembramos continuamente diante de Deus, nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança provém da esperança no nosso Senhor Jesus. 3 coisas muito importantes. Paulo fala sobre o que vocês têm demonstrado. O que você tem demonstrado? Demonstrado. Paulo diz demonstrado o quê? O trabalho. Havia um trabalho que era feito. Havia um esforço. E havia uma perseverança. Havia uma entrega. Como não é possível nós não ficarmos felizes assim? Atenção. Paulo disse, não quero passar o limite. Não estou a passar o limite. Eu não estou passando o limite nessa noite. Não estou atravessando o limite. Não estou atravessando o limite. E não estou a mergulhar além daquilo que eu não fiz. Tudo é em cima. Se há alguma coisa que vocês receberam, ouviram e viram, é em cima disso. Se existe. Como é que o mundo vai conhecer Deus? Como é que o mundo vai saber que Jesus cura, Jesus liberta? Como o mundo vai saber que a salvação é real? Vocês sabem o que as pessoas falam sobre... Vocês sabem o que as pessoas falam hoje em dia sobre igreja, sobre pastores? Vocês têm ouvido falar sobre isso? Qual é a intenção que é levada, as pessoas são levadas para a igreja? Vocês sabem. A manipulação que se diz, que existe. Vocês sabem. Ou como é que alguns desleixam-se e sabem que existem pastores que são arrogantes. Você sabe disso. Paulo fala sobre esse assunto, no versículo 1 até versículo 12, de Coríntios 10. Ele fala sobre essas coisas. Existem muitos que querem colocar isso acima. Paulo fala sobre isso, mas não quero tocar neles. Não quero falar sobre isso. Paulo diz. Mas a questão é, que ideia você tem da tua igreja? Do teu próprio, do trabalho que é feito, que foi feito para ti, do que você já até foi ouvido. Ou seja, hoje em dia nós não ouvimos a verdade nas igrejas. Você não tem ouvido nada que é verdade aqui? Não há nada que você nunca tenha ouvido de salvação? Hoje em dia é mentira. Hoje em dia só estão a brincar conosco. Exigem nosso dinheiro. Paulo diz, olhem, eu não estou a me vangloriar em cima de nada, mas olhem vocês. Este é o homem que disse, eu sabia que está no meu direito em exigir que vocês vamos dizer, paguem as minhas viagens, mas eu comecei a trabalhar só para não vos sobrecarregar. Mas esta é a minha expectativa sobre vocês. Sejam um exemplo. Representem o reino. Sejam porta de salvação para milhares de pessoas. Tornem-se exemplos. Tornem-se exemplares. Não há outra sobrecarga que houve sobre vocês que eu tenha colocado. Paulo diz nada, absolutamente nada. O trabalho, dedicação. Aleluia, meus irmãos. Essa é a minha expectativa sobre vós.